aí, vamos estudar a lição? Lembra que eu falei ontem para você das 7 igrejas do Apocalipse? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Igrejas existentes. A primeira delas, Éfeso. A palavra Éfeso, etimologicamente, significa desejável. E por que era uma igreja desejável? Porque era uma igreja fervorosa. Afinal de contas, Jesus havia estado entre eles. Muitos ali viram Jesus particularmente. Que coisa extraordinária. O próprio apóstolo São João teve essa alegria. Mas, enfim, eles partiram com esse primeiro amor, com grande fervor, a despeito de Éfeso ser um grande centro comercial, um lugar com muitos teatros, um lugar com prostíbulo, o centro comercial do mundo de então, o principal. Havia o templo de Diana dos Efésios, uma cultura pagã muito forte, enraizada ali, religiosa, em contexto comercial, contexto religioso, contexto cultural, um desafio para a igreja. Mas por que era a igreja desejável? Porque a despeito de todos esses desafios, o evangelho crescia, se fortalecia e triunfava, e muitos se convertiam ao Senhor Jesus por intermédio da pregação. Ou igreja desejável, que não para diante dos desafios, que não para diante das dificuldades, mas que usa as dificuldades para a manifestação do poder de Deus através de uma fé viva e arraigada no Evangelho, que não se corrompe, não se vende, os princípios permanecem firmes e inabaláveis. Isso é uma igreja desejável. Sabe o que acontece? O tempo foi passando e olha aí o perigo. O indivíduo começa a se acostumar, começa a entrar naquele processo de rotina, e é muito triste quando o tempo corrobora contra nós, exatamente, contribui contra nós, e aquele fogo do primeiro amor foi se afastando, a simplicidade da pureza, a simplicidade e a pureza do evangelho foi se perdendo com o longo do tempo. Isso é muito triste. E aí qual que é a mensagem de repreensão? Eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Ei, a gente começa tão bem, olha só como o aspecto é pessoal. Tem gente que está vivendo a realidade da igreja de Éfeso. A gente começou na carreira cristã de um modo tão bem, tão intenso, tão fervoroso. E aí, de repente, o tempo vai passando, você começa a colecionar algumas frustrações e decepções, e aí a sua fé vai esfriando, você já não ora como orava antes, você já não frequenta a igreja como frequentava antes, você já não tem mais a mesma simplicidade e pureza como você tinha antes, e você vai abandonando aquele fervor, aquele primeiro amor, que outro faça, que outro resolva, eu não estou nem mais aí, eu quero cuidar da minha própria vida, e aí você para de se interessar pelas coisas de Deus e vai esfriando, e como uma brasa que é afastada lá do fogo, você vai perdendo aquele calor, vai perdendo aquela chama. Deixa isso acontecer, não. Não perca o primeiro amor, caia de joelhos diante do Senhor e busque-o em espírito e em verdade, e essa chama vai se reacender, você vai ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo, e aí vamos cumprir a obra que Deus nos colocou à nossa disposição para que possamos realizá-la. Que Deus te abençoe. Pai querido, queremos que o Senhor nos mantenha aquecidos no calor, no fervor da fé, e que não possamos, ó Deus, diante das dificuldades do mundo ou da rotina, perdermos o primeiro amor. Ajuda-nos a permanecermos firmes em nome de Jesus.